Bom, pessoal, então a gente vai continuar falando, né, de árvores que são balanceadas, né? Então a gente vai falar das árvores graduadas e das árvores rubro-negras, tá? Essas a gente vai falar, né, desses três tópicos nessa aula. A gente vai definir as árvores graduadas, a gente vai definir as árvores rubro-negras e a gente vai ver que existe uma equivalência entre essas definições, tá? Então, no final, a gente vai ver que, dado uma árvore graduada, a gente consegue, através de uma sequência de passos, né, de um algoritmo, a gente transformar essa árvore graduada numa árvore rubro-negra. E a gente também vai ver que a gente consegue transformar uma árvore rubro-negra em uma árvore graduada. Então, por isso que existe essa equivalência aí entre essas definições, tá? Bom, então, antes de a gente começar a falar, né, das árvores graduadas e rubro-negros, a gente precisa falar do que é o nó externo, tá? Então, o nó externo é esse nó, né, dado uma árvore binária de busca. Então, nota que a gente está partindo sempre de uma árvore binária de busca, assim como lá na AVL, né? Ele vai servir para indicar essas faixas de valores, tá? Que representam um fracasso numa operação de busca. Então, por exemplo, se você tem a sua árvore binária de busca, né, com esses nós aqui, que são essas bolinhas, se você tentar buscar um valor, né, por exemplo, menor do que S1, você vai cair, né, aqui nessa subárvore esquerda de S1, que indica ali esse fracasso, né? Por quê? Porque se a sua chave é menor do que S1, que a chave X que está buscando é menor do que S1, se ela existisse na sua árvore, ela teria que estar aqui nessa sua subárvore esquerda. O mesmo vale aqui, né, para essa esquerda do S2. Então, nota que aqui ele tem que ser maior que S1 e menor que S2. Aqui já é o contrário, né? Tem que ser maior que S2, mas tem que ser menor que S3, porque está à esquerda do S3. Aqui, maior que S3, menor que S4. E aqui, maior do que S4. Tá? Então, nota que aqui o nó externo é justamente esses retângulozinhos aqui nessa nossa representação aqui das árvores. Tá? Bom, então, os nós externos são representados por retângulos, assumindo que eles possuem altura zero. Então, nota que aqui a gente muda um pouquinho aquela questão da altura, né? Então, a gente fala que esse nó externo, eles têm altura zero, tá? Então, é porque, na verdade, eles estão aqui na base, né, da nossa árvore, não tem filhos, né? Porque como se fossem folhas. Então, os nós internos, eles possuem altura zero. Bom, e aí a gente vem para a definição de árvore graduada. Então, imagina, ó, seja T uma árvore binária de busca, então, estou partindo de uma árvore binária de busca, onde a cada nó V, então, ou seja, cada nó V da minha árvore T, eu tenho um rótulo, que é um número inteiro, que eu estou chamando de posto. Então, eu consigo acessar, né, o valor, né, desse posto de um vértice V da minha árvore, usando aqui assim, né, posto de V. É bem parecido com aquele fator de balanceamento do V, né, do vértice V lá, da minha árvore AVE. Então, aqui é o posto de V. Bom, eu digo que essa minha árvore T ela é graduada quando, para todo nó V de T, o valor do posto, né, o posto de V, satisfaz as seguintes propriedades, né, restrições. Então, I, primeira, se V é externo, o posto do V tem que ser zero. Então, se o meu nó é um nó externo lá na minha árvore binária de busca, então o posto dele tem que ser zero. Esse rótulo ali dele tem que ser zero. Se o nó V ele é pai de um nó externo, obrigatoriamente o posto dele tem que ser 1. Tá? Se V, então nota, se o meu V é filho de W, então ó, nota, W é pai de V. Então o posto do pai, posto do W, tem que ser igual ao posto do filho ou igual ao posto do filho mais 1. Tudo bem? Então, ó, V é filho de W. Então, W é pai de V. O posto do pai, o posto de W, tem que ser
posto de V, ou o posto do W tem que ser posto de V mais 1. Tudo bem? Então, é isso que eu estou dizendo. O pai tem que ter o posto do filho ou o posto do filho adicionado de uma unidade. Tudo bem? Bom, agora, se V é neto de W, ou seja, W é avô de V, tá? Eu digo que o posto do avô tem que ser maior do que o posto do V. Tudo bem? Então, nota que com essas duas, aqui o 3 e o 4, eu permito que o pai tenha o posto do filho, ou que o pai tenha o posto do filho mais 1, mas se você sobe um nível acima para o avô, eu tenho que garantir que o posto do avô seja maior do que filho. Então, nota que esse lado de cá, direito, onde eu digo que o posto do pai é o posto do filho mais 1, ela não pode acontecer em dois níveis seguintes, porque senão fere essa propriedade aqui do posto do avô tem que ser maior do que o do neto. Tudo bem? A gente vai ver um exemplo onde isso aqui vai ficar mais claro, tá? Bom, eu digo que o nó V é equilibrado se ele satisfaz, né, todas essas restrições aqui, né, de 1 até 4, essas propriedades, de 1 até 4, e ele é desequilibrado caso o contrário, tá? Bom, e aí a minha árvore T ela é graduada se todos os seus nós estiverem equilibrados. Beleza? Então, nota, se V é externo, posto é zero. Se V é pai de um nó externo, posto de V é 1. Se V é filho de W, o posto do pai, do W, tem que ser igual ao posto de V ou o posto de V mais 1. Mas se V é neto de W, o posto de W tem que ser maior do que o posto de V. Então, ele não deixa que isso aqui, esse caso aqui, né, do posto do pai ser o do filho mais 1 acontecer duas vezes seguidas, em sequência. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Esse aqui é um exemplo de uma árvore graduada. Por quê? Porque todos os nós externos, que são esses nós quadradinhos aqui no final, estão com posto igual a zero. Tudo bem? Beleza? Então, ó, satisfez aqui o I. Beleza, gente? Bom, além disso, todo nó que é pai do nó externo, então, ó, esse nó aqui é pai do nó externo, esse aqui é pai do nó externo, esse daqui é pai do nó externo, esse aqui também é pai de nó externo. Então, todos esses nós estão compostos igual a 1. Então, ó, se V é pai de nó externo, posto de V é igual a 1. Então, 2 também está satisfeito. Beleza? Bom, vamos ver agora. Esse aqui, ele é pai. Então, esse aqui é o W, né? Eu posso imaginar esse cara como sendo W, ele é pai de V. Ele é pai de V. Então, ele pode ter o mesmo posto do filho ou o posto mais 1. Nesse caso aqui, ele está com o posto mais 1, nesse daqui. Agora, se você for analisar esse aqui como sendo W e esse aqui como sendo V, nota que aqui ele tem o mesmo posto, né? Então, também posso ter isso. Então, ó, o pai tem o mesmo posto do filho. Na casa aqui, o pai não tem o mesmo posto do filho. Poderia ter. Mas se tivesse, o que ia acontecer? Esse aqui é avô desse daqui, certo? Então, eu digo que o posto do avô tem que ser maior do que o posto do neto. Então, nota que aqui eu repeti, mas aí eu não posso repetir para cá. Então, por causa desse daqui e desse daqui, né, dos netos, esse cara aqui tem que ser 2. Porque, olha, é o posto do filho mais 1. E aí, com isso, ele é maior do que o do neto. Tá? Mas também não tem problema aqui, porque o posto dele é o posto do filho mais 1. Então, também está certo. Tá? Bom, se eu olhar a raiz, o que vai acontecer? Se esse cara daqui é filho, então e já é 2, então, no mínimo, o posto desse cara aqui tem que ser 2. Ou 2 mais 1. Só que ele não pode ser 2 mais 1 porque ele tem um outro filho que é 1. Então, nesse caso aqui, é o mesmo posto, por causa do filho à esquerda, mas do filho à direita é o posto mais 1. Então, também satisfaz essas duas restrições. Nota que essas duas aqui, o 3 e o 4, elas funcionam juntas, né? Por exemplo,
o pai pode ter o oposto igual ao do filho, ou o pai pode ter o oposto do filho mais um. Só que o avô tem que ser maior do que o do neto. É o que aconteceu aqui, olha. O pai tem o mesmo, só que o avô tem que ser maior. Então, eu não poderia manter o mesmo aqui. Se a gente mantivesse o mesmo aqui, eu ia ter o avô com um e o neto com um. Também não ia, aí ia estar errado. Tudo bem? Pessoal? Sim? Ficou claro? Então, esse é um exemplo de uma árvore graduada. Agora, a gente vai ver um exemplo de um nó desequilibrado, tá? Então, onde é que está o nó desequilibrado nesse exemplo? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Na terceira linha. Na terceira linha. Sim, o 2, mas qual 2? O segundo avô de esse cara aqui. Esse aqui que está desequilibrado? Tá, mas se esse cara aqui tiver desequilibrado, qual o valor que ele deveria ter? Ah, o da direita dele, esse aqui. Esse daqui, né? Então, o que acontece? Existiria que a gente poderia pensar por ele, se você pensar esse cara como sendo W e esse aqui é o V, você poderia pensar, bom, não tem problema, né? O seu oposto do filho mais um, aqui repetiu, aqui é o oposto do filho mais um, aqui é igual. Só que aí aqui eu tenho o caso do avô desse aqui, né? Que está com o mesmo. Então, por causa desse aqui, esse aqui deveria ser 3, certo? Só que para esse aqui ser 3, esse aqui deveria ser no mínimo 2, porque é, no caso, o oposto mais um. E não vai dar certo. Mas a gente viu que essa árvore aqui é a mesma árvore que a gente viu anterior, ela tem a mesma estrutura. Então, no caso, o que está desbalanceado é esse nó aqui. É o nó V, está marcado com estrela. Porque a ideia é de, bom, eu tenho o avô W, né? O pai tem o mesmo posto, só que o avô W ele não é maior. Então, se a gente botar o posto de volta para um desse cara daqui, a gente restabelece o equilíbrio, porque aí ele tem o mesmo posto do filho, não tem problema. O posto do pai, ele é maior. Aqui teve essa repetição, mas aqui em relação a essa questão do avô, né? Dessas duas hierarquias aqui, o avô continua sendo maior. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente consegue restabelecer o equilíbrio, né, desse nó, e aí minha árvore volta a ser uma árvore graduada. Tá? Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Então, aqui, só aqui desenhando, né? Opa. Caramba, história que o mouse some. Aqui, se a gente botar esse cara daqui para um, aí a gente volta aqui a ter uma árvore graduada. Tá? Bom, aqui eu tive um probleminha na animação, eu já vou carregar o slide todo. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, nota que agora a gente mudou. A gente falou de árvore graduada, eu mostrei um exemplo de árvore graduada e um exemplo de nó desequilibrado. Agora a gente vai falar de árvore rubro-negra, tá? Então, árvore rubro-negra. Vocês já vão começar a ver que é bem parecido. Seja ter uma árvore binária de busca, também parto de uma árvore binária de busca, onde a cada nó associamos uma cor. Tá? Então, diferente da árvore graduada, que a gente associa um posto, né, um rótulo inteiro, aqui eu vou botar uma cor. Ou é rubra, ou é negro, ou é vermelho e preto. Então, nota que a árvore rubro-negra, você tem a árvore, traduções para vermelho e preto, tá? Do inglês red black. Tá? Então, são as árvores rubro-negra, a vermelho e preto, red black, tudo a mesma coisa. Eu digo que a minha árvore T ela é rubro-negra quando existe uma coloração dos nós dessa árvore, tal que, se V é externo, então, ó, se o meu nó no vértice V, né, meu nó V, ele é externo, ele tem que ter a cor negra, tá? Todos os caminhos de V para seus descendentes nós externos
possui idêntico número de nós negros. Ou seja, se você pegar aqui qualquer nó V e chegar lá até uma folha, né, até um nó externo, a partir da subárvore direita ou esquerda, você tem que contar a mesma quantidade de nós negros. Tudo bem? E aí aqui eu forço que é o seguinte, olha, se eu tenho um nó que a cor é rubra, né, vermelha, né, então o pai desse nó V tem que ter cor negra. Tá? Então, ó, um nó é equilibrado se satisfaz essas três, né, A, B e C, e desequilibrado caso contrário, e é claro que se T é rubro-negro, então todos os seus nós estão equilibrados. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. É um exemplo familiar de vocês. Bom, todo nó externo, todos os quadradinhos, são negros. Tudo bem? Todos os caminhos de qualquer vértice V para seus descendentes têm a mesma quantidade de nós negros. Então, se você pegar aqui a raiz para qualquer uma de suas folhas aqui, ó, para cá, contei 1, 2, 3. Para cá, 1, 2, 3. Para cá, 1, 2, 3. Que é o mesmo, né? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E para cá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo bem? Daqui, 2, 2. Daqui, 2, 2, 2, 2. Daqui, 2, 2. Então, se eu contar aqui qualquer caminho de qualquer vértice para os seus descendentes, ou seja, para aquela subárvore, se você considerar que o nó V é a raiz daquela subárvore, até a folha lá tem que ter a mesma quantidade de nós negros. Então, satisfiz a condição B. E agora eu tenho a C, que é o seguinte, bom, se o meu vértice ele é vermelho, é rubro, então o pai tem que ser negro. Então, se eu tenho aqui um nó vermelho, o pai tem que ser negro. Se eu tenho um vermelho, o pai tem que ser negro. Se eu tenho um vermelho, o pai tem que ser negro. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo de um nó desbalanceado. Aqui ficou... exatamente, aqui está certo. É porque tem um erro no PDF. Então, olha só. Qual é o nó que está desbalanceado aqui? Se vocês lembrarem, a gente contou 3 vértices, né? 3 nós negros do V para qualquer folha aqui da subárvore esquerda, certo? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesma coisa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesma coisa para cá. Então, nota que para o lado de cá, para a subárvore direita, agora só tenho 2, né? Então, nota que o nó U aqui, esse nó aqui, ele está desequilibrado. Por quê? Porque dele, para qualquer descendente dele, eu não tenho a mesma quantidade de nós negros, certo? Então, aqui eu tenho exatamente isso. Eu tenho 3 e para cá eu só tenho 2. Tudo bem? Porque, nota, aqui é vermelho, o pai é negro e o externo está negro. Então, de acordo, está certo. O problema é que está dando problema é esse aqui, porque para os seus descendentes aqui eu tenho nós negros e para cá 3 nós negros e para cá só tenho 2. Tudo bem? Então, a condição B ela não está satisfeita. Como é que eu resolvo? Bom, basta pintar o nó U, que era vermelho, para negro. Tudo bem? E aí ele passou a ter de volta 3 e para cá 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então eu vou botar um exemplo de uma árvore que não é rubro-negra, tá? Só para vocês verem. Pessoal, eu vou ter que rapidinho dar uma pausa aqui. Estão insistindo aqui numa ligação. Só um minuto. Eu vou interromper aqui a gravação. This call is now being recorded. Bom, a gente voltou aí a gravação. Desculpa aí pelo... Bom, então, a gente viu que a gente tem essa questão aqui do nó desequilibrado, porque ele não estava tendo aqui a mesma quantidade de nós negros para o seu descendente.
tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, um exemplo de uma árvore não rubro-negra. Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando para vocês um caso onde eu tenho aqui um nó que é vermelho e que o pai não é negro. Tá vendo? Então, ele está ferindo a restrição aqui C, né? Se V é rubro, então o seu pai é negro. Aí vocês vão falar assim, o que eu faço aqui então para resolver? Vou pintar o W de negro, certo? Porque aí o vértice vermelho, o pai é negro. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter 1, 2, 3 nós negros, tá? E aqui eu vou ter 1, 2, 3 nós negros. Só que para cá eu só vou ter 1, 2. E aí vocês podem tentar aqui o que vocês quiserem de combinação, de tentar mudar a cor, que vocês não vão conseguir ter a mesma, satisfazer aquelas três condições, A, B e C, entendeu? Então, ó, todos os caminhos da minha árvore T aos nós externos devem possuir o mesmo número de nós negros. W e V tem que ser rubros, mas neste caso a condição C ficará inválida, porque ela precisaria ter um pai negro. A única forma de satisfazer a condição B, de ter a mesma quantidade de nós negros, é esses dois serem vermelhos. Só que esses dois serem vermelhos inviabiliza a condição C. Então, nota que não tem o que fazer para resolver essa situação, tá? Então, nesse caso, não tem uma coloração possível para essa minha árvore aqui, então ela não é rubro-negra, tudo bem? Então, essa minha árvore aqui, ela não é rubro-negra. Tudo bem, gente? Bom, aqui, só para mostrar o que acontece. Na disciplina aqui a gente não entra nessa questão, mas se vocês forem verificar as operações de inserção e remoção em árvores graduadas e em árvores rubro-negras, elas também precisam de operações de balanceamento, né, de rebalanceamento, tá? Então, também através de rotações. São diferentes, mas também através de rotações. Então, nesse caso aqui, possivelmente, eu tinha uma árvore rubro-negra e ao inserir algum nó, eu causei um desbalanceamento, né? E não, como eu não fiz a rotação, eu não consigo voltar a ter uma árvore rubro-negra, tá? Então, aqui é só um parênteses, tá? Bom, aí a gente viu que é bem parecido, né? Até os exemplos eu usei árvores iguais ali, né? Graduadas e rubro-negras, já mostrando que existe uma equivalência entre essas definições. Então, a gente vai ver que eu vou ter um algoritmo para converter uma árvore graduada numa rubro-negra e também vou ter um algoritmo para converter uma rubro-negra numa árvore graduada, tá? Então, vamos primeiro, a partir de uma árvore graduada, transformá-la, né, convertê-la em uma árvore rubro-negra. Então, eu considero que eu parto de uma árvore que é graduada, válida, e aí, nesse algoritmo, eu estou percorrendo a árvore de cima para baixo. E aí eu vou colorir os vértices, né, da seguinte forma. Se ele é raiz, se o 9 é raiz, então a cor da minha raiz é negra. Então, eu sempre começo de cima para baixo pela raiz, e a raiz é negra. Aí eu faço o seguinte, bom, e vou descendo na minha árvore. Agora, se eu estou num nó, né, que não é raiz, e aí eu considero que o W é o pai do V, tá? Então, eu estou num nó que não é a raiz, e aí eu considero que W é pai do nó V. Então, se o posto de V e W forem iguais, então a cor do V vai ser rubro, vai ser vermelha. Agora, se a cor do filho com o pai, né, ou seja, do filho com o pai for diferente, então a cor do filho é negra. Então, nota que eu estou sempre indo de baixo para cima, né? Então, se eu olho, bom, se o pai tem o mesmo posto do filho, então o filho é rubro. Agora, se o pai tem um posto diferente, né, do filho, então a cor do filho é negra. Tudo bem? E aí eu vou fazendo isso sempre, né? Isso aqui a gente vai ver que, na verdade, a implementação disso aqui ela é recursiva, porque eu sempre vou fazer isso
de cima para baixo, percorrendo da raiz e indo para os filhos. Tudo bem? Bom, então, aqui eu tenho um exemplo. Tá? Então, eu tenho uma árvore graduada, é aquela árvore graduada lá do primeiro slide que eu mostrei um exemplo para vocês. Tá? Então, eu vou começar a transformá-la seguindo aquele algoritmo para uma árvore rubro-negro. Então, eu parto sempre de cima, da raiz. Então, ó, se V é esse nó aqui. Ele é raiz, então eu pinto ele de negro. Tudo bem? Bom, aí eu pego aqui, V. Bom, ele tem dois filhos. Tem aqui um filho à esquerda e um filho à direita. Vamos primeiro para o filho à esquerda. Bom, o posto dele é 2 e o posto do filho é 2. Tem o mesmo posto. Se tem o mesmo posto, o que acontece? O filho tem cor vermelha, certo? Então, o 2 aqui vai ter cor vermelha. Para o lado direito, eles têm postos diferentes. Então, esse daqui vai ser negro. Então, no próximo nível, eu vou ter essa configuração aqui. Teve o mesmo posto, então é vermelho. Posto diferente, né? No caso, preto. Bom, agora eu vou aqui do 2. O 2 tem os dois filhos, e os dois filhos têm postos diferentes. Então, esses dois aqui vão ser negros. Tudo bem? Esse e esse vão ser negros. É a mesma coisa para esse. Tem dois filhos, os dois também têm posto diferente, 0, né? 1 e 0, 1 e 0, também vão ser negros. Então, aqui, tudo negro. Bom, mesma coisa. Aqui tem posto diferente. Aqui tem posto igual. Então, esses dois são vermelhos e esses dois aqui são negros. E aqui todos os filhos, né? Esses dois aqui e esses dois aqui também têm posto diferente. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Então, tudo negro. Tudo bem? Acabei de converter. Posso verificar se ela tem a propriedade, né? A, B e C lá da árvore rubro-negra. Bom, todo nó externo é negro, né? Todo o caminho de qualquer vértice até os seus nós externos, descendentes nós externos, tem a mesma quantidade. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E se eu tenho um nó rubro, o pai é negro. Se eu tenho um nó rubro, o pai é negro. Então, é a mesma árvore, é a árvore de exemplo que eu mostrei para vocês lá quando a gente falou da definição da árvore rubro-negra. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, né? Bom, aí agora a gente vai ver o contrário. Um algoritmo que vai transformar, né, que vai converter uma árvore rubro-negra numa árvore graduada. Então, é a mesma coisa, parto de uma árvore rubro-negra válida. Só que nesse caso, eu vou percorrer a árvore de baixo para cima, tá? De baixo para cima, e aí eu vou atribuir o valor de posto aos nós, né? Da seguinte forma. Então, de baixo para cima. Se V é externo, então o posto de V é 0, tá? Se não, eu vou fazer o seguinte, olha, seja Q um filho de V. Então, Q é um filho desse meu nó V. Se o Q, que é o nó filho, é rubro, então o posto do pai vai ser igual ao posto do filho. Tudo bem? Ó, posto de V recebe posto de Q. Tá? Caso contrário, ou seja, se o Q é negro, o posto do filho, quer dizer, o posto do pai vai receber o posto do filho mais 1. Tudo bem? Eu estou subindo na minha árvore. Então, ó, Q é filho de V, então V é o pai. Qual é o valor do posto do pai? Bom, se o filho é rubro, é igual ao do filho. Se o filho é negro, é o do filho mais 1. Tudo bem? E aí eu vou subindo na minha árvore aplicando esse algoritmo. Vamos ver um exemplo. Então, tem essa árvore rubro-negra. Parto de baixo, dos nós externos. Então, todos os nós externos têm o quê? Posto 0. Vou começar daqui, 0. Bom, esse aqui é pai desse. Bom, se ele é filho, se ele é pai de filho negro, eu tenho que fazer o quê? É o posto do filho mais 1. Então, esses dois aqui vão ter com 1. Bom, esse aqui eu já fiz porque, como ele é nó externo, ficou 0.
Bom, vamos ver agora, aqui que eu estou fazendo por nível, né? Se eu fizer agora desse nível aqui, o que, que vai acontecer? Bom, o filho é negro, os dois filhos são negros, então o posto tem que ser o do filho mais um, então esse cara aqui vai ser um. Bom, esse aqui, os dois filhos são rubro, então tem que ser o mesmo posto do filho, então esse cara aqui também vai ser um. E aqui é no externo, vai ser zero. Então, ó, 1 e 0. Tudo bem? No outro nível, bom, o posto do filho, quer dizer, a cor do filho é negra, certo? Negra e negra. O que acontece se a cor for negra? Eu tenho que fazer o quê, pessoal? Mais um, né? Nesse caso aqui, é negro, também é mais um. Então, isso aqui é 1 e 1, mais um aqui vai ser 2. E aqui vai ser 1. 2 e 1. Beleza. E agora só falta aqui o último nível, que é a raiz. Então, nota, a raiz, eu tenho o quê? Um nó esquerda, um fio à esquerda, que é vermelho. Então, tem que ter o mesmo. Então, o mesmo posto, 2. E um filho que é negro, tinha que somar 1, né? 1 mais 1, 2. Olha que legal, deu certo, né? Por esse lado tem que ser 2, por esse lado tem que ser 2. Então, a raiz tem posto 2. Tudo bem? E aí, se você for verificar, ela tem a probabilidade da árvore rubro-negra. Da árvore, desculpa, graduada. Tá? Que são aquelas I, 2I, 3I e 4I. Então, todo no externo é zero, né? O pai pode ter o posto igual do filho ou o posto igual mais um, sendo que o neto tem que ter a diferença. Então, ó, esse aqui tem que ser maior do que o do neto, esse aqui tem que ser maior do que esse. Então, esse aqui tem que ser maior do que esse aqui tem que ser maior do que esse, então tá tudo certo. Tudo bem? Então, se eu conseguir converter árvore graduada em árvore rubro-negra e vice-versa, eu posso dizer que elas são equivalentes, tá? Então, as árvores graduadas e rubro-negras são equivalentes, tá? Bom, e elas também são árvores balanceadas. Então, a gente tem uma alternativa para armazenar a árvore binária de busca, né? Além das AVLs que a gente viu na semana passada, né? E a gente, no caso, conseguiu fazer uma revisão, né? No caso da operação de remoção em AVL, junto com a aula de hoje. Então, pessoal, tanto AVL quanto árvore graduada como rubro-negra são árvores binárias de busca que são balanceadas, né, através de operações de balanceamento. Especificamente sobre graduados e rubro-negros, a gente só falou das definições. Tá? Geralmente eu passo um trabalho de pesquisa para vocês fazerem um relatório, né, pesquisar e trazerem as implementações das inserções e remoções das árvores graduadas ou rubro-negras, né, geralmente rubro-negras, né, são mais utilizadas, com as operações, demonstrando como é que são as operações de rotações, tá? Tem a mesma questão das AVLs, né, tem um grau ali de dificuldade, de implementação, e a mesma justificativa que a gente usou para a AVL, dizendo que na maioria das vezes o nosso dado está armazenado em memória secundária, então para memória secundária a gente usa outras estruturas, como por exemplo a árvore B. Tá? Mas de qualquer forma, é uma, é uma opção, né, a mais para a gente ter árvores balanceadas em memória, né, no caso, além das AVLs. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem a referência que foi utilizada, né? É o livro do professor Jaime e material do CEDERJ, que usa, né, que se baseia na referência do livro do Jaime, Estrutura de Dados e seus Algoritmos. Tá? Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação e aí vou abrir um espaço aqui para dúvidas, para a gente aproveitar esse tempo que a gente ainda tem aí durante a aula.